Não te vou dizer se vale a pena ou não venderes a energia produzida por painéis solares fotovoltaicos que tu já tens ou que tu estás a pensar em adquirir para a tua casa. Vou sim partilhar contigo quanto é que eu vendi, quanto é que eu ganhei a vender energia à rede. Vou partilhar contigo uma série de faturas desde 2023 até ao primeiro trimestre de 2025 que eu já recebi e depois vou partilhar também aqui um quadro um bocadinho mais fácil de ler para que tu possas conseguir fazer aqui umas contas. Se alguém te disser que vale a pena colocar painéis solares fotovoltaicos, eu acho que está a mentir. Assim como se alguém te disser que não vale a pena colocar painéis solares fotovoltaicos, também te está a mentir. O mesmo acontece com a instalação de uma bateria e o mesmo acontece com a venda de excedentes do teu sistema fotovoltaico. A forma como eu consumo energia é diferente da tua. Portanto, alguém que tente dizer sim ou não, tipo, esquece. Pela experiência que eu tenho tido, a única forma de chegarmos lá é sabermos o nosso perfil de consumo. E para isso nós temos que medir. Eu já partilhei contigo uma série de medidores. Há dois deles que são os meus favoritos. Eu vou deixar alguns links lá em baixo, incluindo o Shell EM, que é aquele mais barato e em termos de preço-qualidade top. E aí sim qualquer pessoa consegue instalar no quadro elétrico um dispositivo daqueles que nos vai dar quanta energia é que eu consumo, a que horas é que eu consumo e se eu colocar aqui um sistema solar, o que é que vai acontecer a esse consumo. E prever também algumas alterações que eu possa fazer no meu dia-a-dia, como por exemplo colocar algumas máquinas a trabalhar ali ao meio-dia, à 1 da tarde, em vez de elas trabalharem tipo às 9 da manhã ou às 6 da tarde. E todos estes fatores vão ser muito importantes na resposta de vale a pena painéis, bateria, venda de excedentes ou não. Hoje vamos focar apenas neste complemento que é a venda de excedentes. E agora, com esta intro já demorada, bora lá olhar aqui para o ecrã. Tenho aqui a primeira fatura que é de 2023 e o principal que eu te quero mostrar aqui são os valores que foram pagos ao longo do tempo. Eu aqui estava a vender num tarifário indexado, tal e qual como os tarifários indexados que nós compramos energia, existem também tarifários indexados para venda de energia. A empresa era a Simples Energia, ou Energia Simples, e eu aqui recebi por kilowatt, por exemplo, neste mês, que tu consegues ler aí, 7 cêntimos, quase 8, aqui 6 e aqui 6. E se eu olhar para o total da fatura são 81 euros, mas vamos ter aqui em atenção uma situação que é, eu estou no regime de IVA. Portanto, eu vou ter aqui 66,20 mais 15,23. Fazer aqui um parênteses para o IVA. Eu sou empresário em nome individual já há bastantes anos, muito antes de sequer sonhar em vender energia à rede. E com um volume de negócios que ultrapassa aquele valor que tu ficas isento de IVA. Portanto, no meu caso, aquilo que acontece é que qualquer empresa que trabalhe comigo, quando eu passo, empresa ou pessoa, quando eu passo uma fatura, eu passo o valor que eu cobro mais o IVA. Aqui trata-se de uma autofatura, mas qualquer entidade que trabalhe comigo tem que acrescentar IVA. Se tu trabalhas por conta de outrem, por exemplo, e vais decidir no futuro vender energia, esquece o IVA, esquece uma série de coisas. Aliás, eu vou partilhar um vídeo com alguns detalhes que eu acho fundamentais para desmistificar uma série de coisas que às vezes leva com que as pessoas não vendam energia. Mas tirar aqui a dúvida que o meu caso, lá está, é um caso, mas a maioria das pessoas que trabalham por conta de outrem não vai ter aqui a cena do IVA. E mesmo algumas pessoas que trabalham a recibos verdes, etc., se não atingirem um certo volume de negócios, também não vão ter aqui o componente IVA. No meu caso, tá. Vamos avançar agora para outra fatura, porque esta conversa do IVA é chata. O que interessa é nós olharmos aqui para resultados. Estamos a falar aqui de 0,5 cêntimos, 6 cêntimos, 4 cêntimos, a quantidade de kilowatts tu consegues ver aqui, mas já vamos ver um bocadinho melhor no outro documento. Lá está, mais uma vez, eu tive 31,88 neste trimestre e depois o IVA que não interessa. Depois, passando aqui para este, temos aqui 4 cêntimos indexado, lá está, 5 cêntimos, 1 cêntimo, aliás, quase 2 cêntimos. Aqui foi um bocado o declínio. E se está aqui algum daqueles que já vendia energia, acompanhou esta situação. E eu, sinceramente, nesta altura, aliás, vamos passar para a fatura seguinte, eu fiquei desiludido como a Energia Simples lidou com esta situação, porque foi, na minha opinião, uma empresa com falta de gestão, falta de visão, com falta de uma série de coisas. Haviam contratos escritos que depois, quando chegou a esta altura, que foi uma altura em que as empresas normais que tenham visão e gestão têm uma almofada financeira para amortizar e fazer face a algumas situações menos boas do mercado livre, e a Energia Simples simplesmente não teve, aliás, se calhar o nome vem daí, não teve a altura, na minha opinião. No entanto, se nós olharmos para o valor que está aqui em 650 kWh,
que eu injetei nesta altura, recebi 1,40€. Isto é simplesmente uma cena. Mas tudo bem, é indexado a trabalhar. Tu podes receber muito e podes receber muito pouco. E tu viste aqui a evolução das coisas. Atenção que eu não estou a criticar o valor que está aqui. Isto é normal acontecer. Eu estou a criticar uma série de políticas que a Energia Simples na altura colocou, nomeadamente o produtor ter que pagar mais não sei o quê, que as pessoas chegavam à conclusão tu ias pagar mesmo para poder injetar para a Energia Simples. Houve uma solução simples que foi, passado 15 dias, e tu consegues ver aí para as datas, eu passei para uma empresa que é a Meo Energia a receber 6 cêntimos a kilowatt. E se nós olharmos aqui para este trimestre, foi um trimestre um bocadinho mais alegre, em que se não contarmos com IVA, estamos a falar aqui de 75€ neste trimestre. 1.265 kWh, que não foi mal. E depois, se passarmos para o trimestre seguinte, então temos aqui um total de 58,35. Não vamos esquecer do IVA, 23%. Portanto, não vamos ligar aos 71, vamos ligar sim aos 58. E depois, se olharmos aqui para outra fatura, e esta sim, importa salientar aqui uma situação que é, eu recebi 4 cêntimos aqui. E se nós olharmos para trás, eu estava a receber 6 cêntimos. O que é que acontece? No mês de janeiro de 2025, foi aqui nesta altura, a Mel fez um cruzamento de dados e chegou à conclusão que, como eu sou cliente Mel de comunicações e cliente Mel Energia venda de excedentes, eu teria direito aos 6 cêntimos e se fosse comprador de energia da Mel, teria direito a 8 cêntimos. Mas existia um erro no sistema em que o meu código postal tinha um dígito errado nas duas faturas. E então, em vez de alguém contactar, em vez de alguém tentar perceber se coisa e não sei o quê, não, ninguém tenta nada, tudo automatizado. E o que é que acontece? Automaticamente passaram para 4 cêntimos. Depois eu contactei-os, pensei que tivesse ficado resolvido nesse trimestre. O que é que acontece? Houve mais um trimestre que ainda veio a 4 cêntimos, que foi este trimestre agora de 2025. No entanto, salientar aqui que eu já recebi a fatura retificada, porque depois liguei para eles e eles conseguiram retificar o tal número do código postal e fizeram aqui uma espécie de retroativo. Portanto, esta fatura já não são 17€, são 20 e qualquer coisa euros, porque passaram dos 4 cêntimos para 6 cêntimos. Mas tudo bem, é tranquilo. Vamos olhar então agora para aqui e vamos conseguir ver os valores totais porque fazem mais sentido que as faturas. As faturas fazem sentido para partilhar contigo a minha experiência e partilhar contigo ali alguns números que acho que fazem sentido quando tu avaliares qual a empresa que tu vais vender os excedentes e qual o tarifário que tu queres vender. Um tarifário fixo ou um tarifário indexado, que tem coisas boas e tem coisas menos boas. Eu já comecei a vender bastante tarde, dizer-te aqui que houve malta que conseguiu apanhar alturas do indexado a 20 e tal, 30 cêntimos, que era uma coisa assim brutal. No mês conseguias 100 e tal, 200€, ou num trimestre, para ser mais correto, conseguias, dependendo do teu sistema. Se olharmos para 2023, conseguimos ver que eu fiz 99€. Este valor que está aqui não tem nem IVA nem nada. Portanto, são 99€ mais IVA, caso eu fosse, como fiz, faturado com IVA. No teu caso, se não tiveres IVA, é 99,72. Portanto, é só esse número que eu tenho aqui. Se olharmos para 2024, então temos 150€. Eu tenho aqui a evolução daquilo que eu fui vendendo. 8, 6, 7, 6. Isto são números também interessantes de nós vermos. E a evolução enquanto fui cliente ou fornecedor, neste caso, de energia simples. E depois, mais tarde, fornecedor de energia para a Mel Energia. E aqui a Mel, como tem apenas uma linha, aquilo que eu faço é dividir por 3 meses. Tu consegues ver que na energia simples ele está mensal, porque eu conseguia ter o valor mensal, estava discriminado na fatura, e aqui não. Aqui está um valor trimestral que eu depois faço a divisão por 3 meses, e é claro que neste trimestre está 421, 421, 421, e por aí fora tu consegues perceber isso. E depois aquela parte que eu te estava a dizer que passou para os 4 cêntimos, e depois aqui 4, e eu agora já retifiquei para os 5, está tudo ok, porque entretanto mudou. Antes era 8, 6, 4 e agora é 6, 5, 4 em termos de se és cliente dos 3 serviços, se és cliente dos 2 serviços ou se és apenas fornecedor de energia. Olhando para os números assim de forma muito grossa, em 2023 100€, em 2024 150€, em 2025 vai reduzir, eu diria substancialmente por causa da utilização da bateria. No entanto, olhando para estes números, por muito pouco ou por muito que seja, dependendo do ponto de vista de cada um, na minha opinião faz sentido vender, porque independentemente do valor que eu investi, que já partilhei aqui contigo no sistema solar fotovoltaico,
este valor que está aqui vai somar à tua poupança. A poupança é o fator mais importante numa série de fatores que nós temos quando instalamos um sistema fotovoltaico. Aqui estamos a falar de um excedente, que é uma componente que não é tão importante, mas juntando a outras faz sentido. É claro, na minha opinião. Portanto, para quem investe num sistema fotovoltaico que está com 4, 5 anos de expectativa de retorno do investimento, sem contar com a venda de excedentes, quando contar com a venda de excedentes, então o retorno do investimento vai ser mais rápido. No meu caso, partilhar contigo que eu instalei o sistema em 2019, no entanto, só comecei a vender em 2023. Em 2022, eu não vendia porque eu conseguia aproveitar tudo aquilo que gerava. Aliás, na altura tinha umas quantas gráficas a trabalhar que disparavam automaticamente quando tinha excedente e depois desligavam só no final do dia quando aproximava a altura em que os painéis começavam a deixar de gerar. 2023, então foi quando eu decidi, ok, vou começar a vender excedente à rede e não estou nada arrependido. Agora, estes números poderão não ser iguais aos teus. Tudo vai depender. A orientação como os painéis estão, a quantidade de painéis que tens. Por exemplo, tu sabes que eu tenho aqui dois sistemas, um que está no telhado com inclinação e outro que está na pérola com inclinação zero, que tem vantagens e desvantagens. Uma das maiores desvantagens é que no verão produz muito mais do que os painéis que estão inclinados, mas no inverno produz muito menos, apesar de ter uma potência superior aos que estão aqui em cima. Eu já partilhei esses dados todos contigo e isto é uma coisa que eu queria exatamente ao contrário. No inverno nós precisamos muito mais do que no verão, porque no verão os painéis com areia, com tudo, com não sei o quê, continuam a produzir. E se por acaso tens uma impressora e não sabes onde comprar os melhores tinteiros ou os melhores preços, forprint.pt. Pronto, agora já sabes. E apesar de não te conseguir responder se no teu caso faz sentido ou não venderes energia excedente do teu sistema fotovoltaico existente ou aquele que tu estás a pensar em adquirir, estes são os meus dados e com estes dados eu espero que te ajude a decidir se tu queres dimensionar o teu sistema para apenas colmatares o teu stand-by, se queres dimensionar o teu sistema para autoconsumo sem baterias, mas com um consumo que consigas colmatar muito mais do que aquilo que é o stand-by e, eventualmente, venderes o excedente, ou então aquilo que eu tenho neste momento, que é o sistema fotovoltaico, bateria e venda de excedentes. Qualquer que seja a decisão que tu tomes, importante é que esta informação seja útil. E se assim foi, não te esqueças de deixar aquele thumbs up algures por aí, que é muito agradecido aqui deste lado. O meu nome é Roberto Jorge e, como sempre, vemo-nos no próximo.